isso aí, nós estamos na guerra com mais um episódio do Contos de um Ex-Satanista e hoje com a camisa do CETIB. Deixa eu até tirar o microfone da frente. CETIB nível 1 Alphaville, São Paulo, 29 e 30 de março de 2025. Já aconteceu, foi final de semana passado. Esta semana eu fico baleado, fico em casa. Eu só como, bebo água e durmo a semana toda quase, porque a batalha espiritual é muito, muito grande. Apesar de que foi a Alana que organizou todo o CETIB com a ajuda de vários outros irmãos, mas como o Márcio Peraro e todos os demais irmãos, porém, a carga espiritual ela recai muito sobre mim por ser o líder do CETIB, ser o fundador e ser o meu ministério que está amparando, chancelando essa escola. Lembrem-se, o Ministério Carlos Ribas não é só o dono do CETIB, da Escola Avançada de Libertadores, mas é a instituição que se coloca na brecha pelos alunos. Então, quando um aluno vai estudar no CETIB, eu me coloco na brecha espiritualmente por cada um deles. Os ataques que viriam sobre eles passam a vir sobre mim. Então, é uma semana muito pesada. Eu fico sempre, termino o CETIB, eu fico resfriado, a imunidade cai muito, fico uma semana só tentando recuperar, mas nunca retalhado, sempre contra-atacado. Tem uma diferença entre retaliação e contra-ataque. E hoje no Na Guerra, nós temos este episódio aqui que eu esqueci de colocar na frente. Vamos lá, episódio 8, Contos de um Ex-Satanista, a tradição. E hoje eu vou falar sobre a tradição da qual eu pertenci. É bem interessante que você assista até o final. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para ser avisado. Também mande para seus amigos o episódio de hoje do Na Guerra, tá bom? E lembrando que os membros do YouTube, não apenas os que se inscreveram, os que se tornaram membros do YouTube, assistem os programas do Na Guerra quando eles são gravados anteriormente. Essa semana a gente está gravando Na Guerra só dessa sexta, mas nós vamos gravar na semana que vem vários outros para frente, e aí vocês que são membros pagantes do YouTube, acho que é R$ 6,99 por mês, é bem pouquinho, você pode assistir anteriormente esses episódios, ok? Bom, deixa eu aproveitar e também já deixar uma propaganda para vocês que nós vamos ter CETIB nível 2 em junho, tá bom? Depois eu coloco aqui a propaganda do CETIB nível 2 junho. E também lembrando que quem comprar o livro Bruxaria no meu site vai recebê-lo em casa com o selo da série Contos de um Ex-Satanista, edição de colecionador e autografado para você. Então, entre no site carloribas.com/loja, tem todos esses livros aqui, o Bruxaria está ali na frente, você pode fazer a sua compra segura, receber pelos correios o seu livro, ok? Vamos lá. A tradição, eu tenho que recapitular algumas coisas. Primeiro, no satanismo da época que eu participei. Lembrando que hoje, com o advento da internet, se migrou para muitas vertentes. Aqui no sul do Brasil, tem igreja luciferiana, que na verdade você vai lá ver o que é um centro de Umbanda, tá? Ou de Quimbanda. Então, o que antes era chamado centro de Umbanda, o centro de Quimbanda, os antigos chamavam de Saravá, nem use o termo Saravá, porque Saravá, na verdade, é um cumprimento da entidade, uma saudação da entidade lá dentro. Mas eles falavam antigamente, o centro de Saravá, porque eles ouviam essa palavra, né? Hoje se tornou e virou, alguns no caso, viraram igreja luciferiana. Então, eles não são de fato uma igreja luciferiana. Eles continuam sendo um centro de baixa magia. Eles não modulam com demônios de alta grandeza. Não adianta, não vai ter Lúcifer lá. Mesmo que o nome é igreja luciferiana, Lúcifer não vai lá. Mas só que como tá na moda, como que é a linguagem da internet, tá hypado, aí os centros estão mudando os seus nomes, mudando as suas roupagens para angariar novos clientes, tá? Novos membros. Mas eles não são, eles continuam sendo grupos de baixa magia. E aí, como a internet tem expandido muito, então é difícil hoje você saber de fato quais são os grupos que operam o satanismo de verdade. Já lá na década de 80, depois na década de 90, não tinha internet. Então, a gente sabia porque todos eles eram oriundos de uma linhagem familiar. Você não encontrava
na rua uma igreja luciferiana ou alguém que era satanista. Era tudo muito guardado, muito velado e também era passado de pai para filho. A tradição, então vamos lá, existiam naquela época pelo menos as que eu sabia que existia, 3 métodos, 3 ramos, que eram as tradições, as irmandades e as organizações, tá? As irmandades eram onde tinha cultos, as pessoas se reuniam, faziam rituais, oferendas, mesmo para demônios de baixa magia, ou oferendas para demônios de alta magia, irmandades, tá? Aí tem uma vertente, tá? Podemos dizer que um centro de Umbanda e de Quimbanda é uma irmandade? Podemos, só que da baixa magia. E tinham irmandades da alta magia, tem as Filhas da Luz, que eu falo no meu livro Revelação, nesse livro aqui, tem. Ó, aqui nesses livros todos tem irmandades, ó. Revelação, caso Filhas da Luz, uma irmandade. No livro Sinais, os adoradores de Címero, a Cientologia, é uma irmandade, tá? Infiltração, a escola de missionários, que eram satanistas infiltrados em igrejas, é uma irmandade também. Então aqui tem irmandades, tá? Tinham também as organizações. As organizações, elas estavam ligadas a crimes. Já diz o nome, né? Organismos. As organizações eram organismos criminais. Eram quem sequestrava pessoas, precisava de corpos para fazer sacrifícios humanos. Quem vai fazer isso? Você acha que o satanista é um bandido? O satanista não é um criminoso. O satanista é um religioso. Então ele não tem métodos, ele não tem mecanismos, ele não tem ferramentas para sequestrar alguém, matar alguém. Não tem. A gente sempre pensa que o satanista ele tem poderes elevados. Não tem, é um ser humano normal. A gente sempre pensa que o satanista ele é ninja, mestre de arte marcial. Não, não é. Talvez os caras das organizações eles têm esses mecanismos, mas o pessoal das irmandades, das tradições, não tem. Às vezes são pessoas velhas, em muitos casos, né? Os jovens são minoria, eu era minoria, do meu grupo eu era o único jovem, o único adolescente, né, que estava estudando, depois pré-adolescente. Então, não tem mecanismos para angariar fundos financeiros ou material orgânico para rituais. Então, não tem. Então, dependia das organizações. E as organizações são ligadas ao crime. São organizações criminosas. São pessoas que sequestram, raptam outras pessoas. O que mais tem hoje é vídeo na internet de carros parando na frente de casa e raptando criança. É o que mais tem hoje. Quem são essas pessoas? Elas fazem parte de organizações criminosas que raptam crianças. Para que você acha que alguém vai raptar uma criança de 8 anos de idade? Para criar? Essa criança sabe o nome do pai, da mãe, onde mora, o nome da professora. A hora que alguém vai criar essa criança vai falar para alguém, viu, eu fui sequestrado lá da cidade e tal. Quando uma criança, já em idade de consciência, 8 anos de idade, é raptada, você pode ter certeza que é por uma organização que sequestrou essa criança para matá-la, para vender os órgãos no mercado negro, ou para que essa criança seja sacrificada em um ritual de satanismo. É só para esses 2 fins. Não tem outra finalidade para o rapto de uma criança. Não tem. Adulto sequestrado, sumiu. Ah, tava fazendo trilha lá no morro tal, desapareceu um casalzinho. Nunca mais encontraram. Por que desapareceu? Porque precisava dos órgãos, foram sequestrados, foram mortos. Quem que sequestra alguém que não tem histórico de confusão, não tem histórico de briga, não tem problema com ninguém? Ah, não, mas foi um crime, foi estupro e ocultaram o cadáver. E a polícia não encontrou? Não é estranho isso? Hoje em dia tem tantas pistas, hoje em dia tem tantas câmeras. Não existe o crime perfeito. Não existe o crime perfeito. Então, as organizações são organizações criminais que fornecem material orgânico para rituais satânicos ou venda de órgãos no mercado negro. Eu estou lançando meu livro Médicos, está na pré-venda, você pode comprar, inclusive, na pré-venda, esse aqui, tá? Nele eu falo sobre um grupo de satanistas, uma organização. Aí tem 2 coisas nesse livro. Tem uma irmandade, tá? E uma organização criminosa. Nesse livro eu falo sobre duas dessas vertentes.
Tem uma irmandade dentro de uma faculdade de medicina que faz esses rituais com corpos. Oferece corpos em sacrifício a Satanás, a demônios. E existe uma organização que sequestra, rapta pessoas para vender essas pessoas para os satanistas. Algumas eles vendem vivas quando o ritual necessita que seja morta, sacrificada aquela pessoa, assassinada. Outros eles vendem só órgãos, partes de órgãos, órgãos que não foram vendidos no mercado negro. Por exemplo, a pessoa comprou um coração no mercado negro, mas o coração tem que ser de tal idade, tem que ter uma adaptabilidade. Esse coração não serviu, eles oferecem para os satanistas. Os satanistas usam essas partes dos corpos em rituais satânicos. Esse livro fala sobre isso, já está na pré-venda, você pode encontrar no meu site. Tá bem fácil. Já vou falar sobre a tradição, tô nas organizações. Aqui no meu site, nesses banners que passam aqui em cima, ó, tem o banner do Médicos, tem o banner do CETIB nível 2 para você se inscrever, tem o banner do Médicos, tem o banner da Escola Avançada de Libertadores, que nós estamos com aulas ao vivo. Você clica aqui, ó, garanto o seu, em cima de mim aqui. Você vai clicar no garanto o seu, vai abrir aqui uma informação, tá? Que é uma edição de pré-venda, então você ainda não tem a data da entrega, você vai comprar, vai garantir o seu exemplar. Ainda tem e alguns exemplares para pré-venda. Você clica aqui em adicionar carrinho, clica em comprar o livro Médicos na pré-venda, você vai receber antes do lançamento, tá? É um livro que você vai receber antes do lançamento. Então essas são as organizações, tá? E as tradições é o braço, na verdade, do satanismo responsável em criar sacerdócio, em passar para frente, não deixar a antiga religião morrer. É assim que é chamada a magia, a antiga religião. E eu fui de uma tradição. Então, desde muito cedo, ensinado tudo sobre magia para não deixar a antiga religião morrer, tá? Vamos por partes. Como eu falei nos episódios anteriores, a tradição já tinha me recrutado, só que eu não sabia. Então eu era seduzido com truques, com encantamentos, com pequenos feitiços, para que eu pudesse querer estar nesse ambiente. Até o dia em que eu decidi estar nesse ambiente, o dia que eu decidi entrar na tradição. A tradição que eu pertenci, ela é uma vertente de quando Salomão se desviou. Salomão, ele foi um homem muito sábio, muito inteligente, porém, vou botar aqui o selo de Salomão. Deixa eu deixar um pouco maior aqui. Aqui, ó, um pouquinho para o lado. Ele se desviou num certo momento da sua vida e adorou demônios, tá? E esses demônios que ele adorou vieram das suas esposas cananeias. Ele casou com 1000 mulheres, 700 concubinas e 300 princesas. E cada uma delas trouxe seus deuses. Naquela época, o enoteísmo, a idolatria a deuses do lar, era muito comum. Existiam deuses regionais e existiam os deuses do lar. E ele começou a adorar deuses grandes, regionais e deuses do lar. E ele se desviou. E Salomão escreveu um livro que foi traduzido depois como As Chaves de Salomão, tem as chaves maiores, chaves menores, o Lemegecton. E esse é um dos livros que foi utilizado pela magia de Aleister Crowley, depois de Anton LaVey, para Goetia, ou Goetia, ou Getia, tem várias formas de pronunciar esse nome. The Lesser Key of Solomon the King, a chave menor do rei Salomão, tá? Clavicula Salomonis Regis, que é a chave do rei Salomão, em latim. Clavicula Salomonis Regis. Então, esse livro é o livro de Samuel Liddell e foi feito prefaciado por Aleister Crowley. Ele ensina a invocar 72 demônios, tá? Você que é crente e tem curiosidade desse livro aqui, ao ler qualquer livro de bruxaria, você está dando legalidade a Satanás, tá bom? Então, na minha opinião, não leia. Um outro
símbolo, né, que é muito, muito conhecido de Salomão é o hexagrama, tá bom? Deixa eu só colocar esse aqui junto. Eu vou colocar esse aqui. Ó, tá vendo? A estrela de 6 pontas com o círculo em volta. A estrela de 6 pontas com o círculo em volta. Tem colares, tem... E esse símbolo é um símbolo de alta magia. Ele é usado na Quimbanda também. Ele é usado em várias áreas da magia, o símbolo do hexagrama. Você vai confundir com a estrela de Davi, que é só a estrela de 6 pontas. Se for só a estrela de 6 pontos, igual está na bandeira de Israel, é o símbolo de Davi, tá? Se estiver a estrela de 6 pontas com um círculo em volta, como está aqui, 2 vezes, aí é o símbolo de Salomão, é o símbolo da opressão sobre Davi, o símbolo da magia. E esses símbolos, eles são símbolos usados pela tradição. Então a tradição nasceu dessa figura mística que Salomão desenvolveu, escrevendo esses livros de magia, as chaves de Salomão. Então, foi passado de pai para filho desde a época de Salomão, foi passado de pai para filho, verteram outras irmandades, verteram outras religiões até com a cultura salomônica, mas a tradição nasceu disso, tá? Então, a gente conhecia os demônios através dos ensinos de Salomão. Desses ensinos, verteram os ensinos de Aleister Crowley. E dos ensinos de Aleister Crowley, vários outros pensadores, como Anton LaVey, que foi quem fundou a Igreja de Satanás nos Estados Unidos. Dos ensinos de Aleister Crowley, verteram o Telema, que são aqueles 4 livros que têm os 4 nomes dos príncipes revelados do inferno: Satanás, Lúcifer, Belial e Leviatã. Então, a tradição, ela sempre ensinou essa linha de ensino satânico, dos 4 príncipes, dos 8 subpríncipes, e dos demônios dominadores, que eram demônios territorialistas. E é o que eu ensino, como combatê-los, como identificá-los no CETIB, na Escola Avançada de Libertadores, em todas as minhas palestras, todos os meus cursos, nos vídeos no YouTube. Eu ensino aquilo que eu vivi, aquilo que eu aprendi. Mas tem um ex-satanista que fala diferente, é porque ele aprendeu de outra forma. É igual você escutar um presbiteriano falando e um assembleano falando. Os dois estão falando do mesmo reino, porém de maneiras diferentes. Um é pentecostal, outro é tradicional. Só para você ter uma ideia. Então a tradição, ela tinha o primeiro grau, são 9 graus. O primeiro grau é o grau de aprendiz. É a partir da hora em que a pessoa diz sim, eu quero fazer parte disso, eu quero entrar na tradição, eu quero ser um bruxo, eu quero ser um satanista, eu quero ser um mago, eu quero aprender magia. E aí ele começa, então, a deixar de lado apenas as cantigas, apenas as historinhas e entrar no universo de aprendizado mesmo, aprendendo a ler. Veja, naquela época não tinha Google Tradutor, naquela época não tinha inteligência artificial. Eu tinha que pegar livros que eram escritos em latim e pegar dicionário de latim. O léxico de Strong, que depois na faculdade a gente usa para estudar o hebraico, estudar o aramaico, estudar o grego, estudar léxicos, né? Eu tinha que estudar com esses tipos de léxicos, como o de Strong, o exemplo que eu estou dando, ou outros, né, que existem, pegar as palavras em latim, palavra por palavra no dicionário e ir traduzindo num caderno em português, sem semântica, e depois fazer uma paráfrase para entender o que eu estava lendo daquele outro idioma que é uma língua morta. Então era muito difícil estudar, mas tinha que estudar, tinha que aprender a antiga religião, tinha que aprender a magia, tinha que saber exatamente tudo sobre a magia. Então o primeiro grau, o grau de aprendiz, é um discipulado. O aprendiz, ele se torna, na magia não é chamado de discípulo, tá? É chamado de aprendiz, mas é o correlativo ao discípulo. O mestre vai andando, o discípulo vai atrás. Na magia, o mestre vai andando, o discípulo, o aprendiz vai atrás. Então ele vai aprendendo tudo o que o mestre faz. Ele copia o mestre, ele fala igual o mestre, ele vê o mestre fazendo invocações demoníacas e ele tenta fazer. No começo ele não consegue, mas ele vai tentando. Ele vê o mestre fazendo aberturas de portais espirituais. Ele tenta fazer, ele não consegue, mas ele vai tentando. Ele vê o mestre falando palavras mágicas, ele tenta memorizar, guardar, anotar as palavras mágicas.
e às vezes ele perde uma palavra ou outra de uma sequência de palavras, ele não consegue abrir um portal e ele anota, porque numa outra oportunidade ele vai ouvir de novo, faltou essa palavra aqui, e aí ele vai conseguir. Então, o primeiro grau, o grau de aprendiz, é um grau comunicativo. Também é um grau de consciência. Ele sabe o que ele está fazendo agora. Daqui a pouco ele vai passar do grau de aprendiz para o próximo grau. E aí ele tem que ter, nesses próximos graus, uma sabedoria muito maior para poder manter-se dentro da tradição, senão ele é excluído. Eu já vou falar sobre isso. Aqui no livro você vai encontrar na página 23, tem aqui o hexagrama de Salomão, e aqui eu começo a falar então sobre as datas da tradição e tudo mais, e o primeiro grau, o grau de aprendiz, que está aqui. Você vai ler aqui, ok? Depois a gente vai falar sobre o segundo grau, que é o grau de iniciação. Só havia duas formas para entrar na tradição. A primeira delas, que é a forma que a maioria que vai continuar na tradição entra, é a hierárquica. É por alguma ligação de sangue. Já teve algum parentesco lá atrás, que veio da Europa, já ligado à magia, e aí veio para o Brasil e manteve a religião, a antiga religião. O outro é por votação, é por indicação. Eu quero que um amigo meu entre, eu indico ele para a tradição. E aí eu vou saber tudo sobre ele para poder fazer essa indicação. Vou chegar pro líder do meu coven, pro mestre que está liderando o coven, e vou falar, olha, tem um amigo meu que eu queria que fizesse parte da tradição, que pudesse entrar nos graus iniciatórios, pelo menos no grau de aprendiz, para ele estar com a gente. Passa-se toda a minha fundamentação sobre essa pessoa, o porquê que eu acho que ela poderia entrar. Eles aprovam ou não. Depois que eles aprovam, eles na verdade não estão aprovando a pessoa, estão aprovando a votação. Aí eles fazem uma votação. Então eles têm o Tumim e o Urim. É uma pedra branca e uma pedra preta. E eles colocam dentro de um saco de pano normal, saco de veludo. E aí eles mexem e pegam uma pedrinha. E aí, se for preto é não, se for branco é sim. Eles deixam com que a magia escolha a pessoa. Eles deixam com que a religião escolha, o universo escolha a pessoa. Então, na época, eram eram como se fossem duas bolinhas de gude feitas de pedra. Então, elas exatamente iguais, redondinhas, perfeitas. Não tinha como você perceber com a mão qual que era, a preta ou a branca, colocava no saquinho, mexia e tirava. E sempre era um número ímpar. Num coven sempre tinha um número ímpar, ou era 7, ou era 11, ou era 13. Então, tirava ali, sempre tinha desempate, nunca tinha empate. Aí a pessoa vinha ou não para o coven. Normalmente as pessoas que eram escolhidas para estar na tradição não ficavam muito assim, não iam muito para frente. Ou elas eram eliminadas, ou elas eram excluídas, não eram porque não tinha como alguém entrar e depois sair, porque ia acabar falando alguma coisa. Então elas eram excluídas, eliminadas. Porque dificilmente a pessoa que entrava galgava muito lá para frente. Ficava sempre no grau inicial ali, até iniciado, e às vezes nem suportava a iniciação. A iniciação era muito difícil, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Eu vou contar no outro episódio como foi a minha iniciação. Foi muito difícil, eu quase morri na minha iniciação. Então, ela era realmente muito difícil de ser feita. Por isso eu acho que as pessoas não tinha muito convite para pessoas entrarem. Era mais quem já era de linha hierárquica que ficava ali e ia mantendo a tradição. Eu não sei como é hoje, 30 anos depois. Não sei como é hoje. Provavelmente continue assim. Eu não sei nem como que a tradição se movimenta hoje. Se eles têm um grupinho no WhatsApp, se eles têm um canal no YouTube, se eles têm... não sei. Se eles fazem videoconferência pelo Zoom, eu não sei, ou pelo Google Meeting. Deve ter alguma tecnologia sendo usada. Eu duvido que seja ainda o método arcaico. Talvez eles tenham modernizado. Sinceramente, eu não sei. Mas alguma coisa mudou, mas eu não sei como é que faz para entrar nos dias de hoje. Então, esse é o primeiro grau, o grau de aprendiz. O segundo grau, que está lá na página 27, é o grau da iniciação. Tá? E aí eu vou falar sobre ele de forma bem mais concisa, tá? Mais explicativa. Por quê? Porque na iniciação você deixa para trás aqueles pactos involuntários, aquelas brincadeiras mágicas, e você começa a fazer rituais de verdade.
Porque você vai ser iniciado na magia. Então, você tem que fazer rituais de verdade, você tem que fazer obrigações de verdade, você tem que fazer entregas de verdade. E aí que a coisa fica séria, tá? E são pactos satânicos. É o que talvez você diria hoje, no grau da iniciação, vender a alma pro diabo. Seria mais ou menos isso, tá? Embora esse termo vender a alma não esteja correto, mas seria o grau onde a pessoa, literalmente, ele assina um contrato, ele vende a alma pro diabo, tá? Né? O contrato não é, eu vou explicar depois como é, mas é onde assina o contrato, com o próprio sangue, tá? Ele vende a alma pro diabo. E é no grau de iniciação que o bruxo que está se iniciando, o aprendiz, o iniciado, agora ele deixa de se chamar aprendiz, ele passa a se chamar iniciado, ele recebe o seu mensageiro, que é aquele demônio que acompanha o bruxo por toda a vida. Tá? Então eu vou fazer no próximo episódio sobre o grau de iniciação, porque daí eu conto como foi a iniciação e no outro episódio eu conto como foi o mensageiro, porque são coisas bem que precisa de bastante detalhe para vocês entenderem, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio e deixem, né, o like para a gente saber se nós devemos continuar fazendo ou não, tá? Se você gostaria que os episódios continuassem sendo produzidos aqui na série Contos de um Ex-Satanista, aqui no Na Guerra, tá bom? Lembrando, então, que se você for membro pagante do YouTube, você recebe os episódios antecipado, tá? Nós temos um Telegram e você pode também entrar no canal do Telegram, é de graça, lá eu posto muitas coisas muito legais. Também tem o WhatsApp do Ministério, caso você queira marcar mentoria comigo. Se isso tudo que eu estou contando parece que é a sua vida e você não sabe o que fazer da sua vida, marque mentoria particular comigo, 1 hora de vídeo chamada para a gente falar sobre isso, para poder te ajudar a se livrar disso ou até mesmo para você caminhar com Deus, não é? E tem o nosso Instagram, que é @carloribas, siga no Instagram, eu posto muitas coisas legais lá. E também eu tenho um grupo VIP de mentoria em inteligência espiritual, que é no celular. É como se você tivesse um contato comigo no celular 24 horas no grupo VIP de mentoria em inteligência espiritual. Aqui você pode fazer perguntas, a gente faz videochamada mensais, é muito legal. E ele tem um valorzinho bem pequeno de manutenção do grupo, você pode participar. Mande uma mensagem agora mesmo nesse WhatsApp, 49 99124 6903, e eu vou mandar uma gravação para você de um áudio meu explicando como funciona, e você é bem-vindo para participar conosco no grupo VIP, tá bom? Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, e semana que vem tem o próximo episódio do Contos de um Ex-Satanista falando sobre a iniciação e no outro sobre o mensageiro. Vão ser 2 episódios imperdíveis. Aí nos próximos eu falo sobre os 9 graus da tradição. São imperdíveis, não perca. Segunda-feira tem Carlos Ribas Responde, 21 horas. E quarta-feira, Projeto Chapecó, 21 horas. Que Deus abençoe e até lá.